todos aqui presentes, clubes, secretarias de esporte, confederações e ligas nacionais precisam conhecer e acompanhar o panorama nacional do esporte e a evolução da legislação que embasa a política esportiva. Pensando nisso, o CBC trouxe para o Fórum Nacional de Formação Esportiva o painel A Política de Excelência Esportiva, Desafios no Atual Cenário Nacional. Para coordenar este importante debate, peço que se junte a nós, Emanuel Rego, por favor. Entre inúmeras conquistas, destaco as medalhas de ouro, prata e bronze no vôlei de praia, nas Olimpíadas de Atenas, 2004, Londres, 2012 e Pequim, 2008, respectivamente, além de embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes. Emanuel também é membro do colegiado de direção do CBC. Vamos iniciar o vídeo do mediador do painel de hoje. Assim como o anterior, o CBC preparou um vídeo para apresentar mais um dos seus embaixadores. Vamos lá. Um dos principais nomes do esporte brasileiro, Emanuel Rego. Começou sua carreira jogando pelo voleibol, antes de mudar para o vôlei de praia. Na areia, Emanuel conquistou muitos e muitos títulos. Ele é detentor de 3 medalhas olímpicas. E além disso, é um dos únicos atletas a participar de 5 edições das Olimpíadas. Eu tinha uma carreira muito rica. Comecei no esporte escolar, passando por esporte de alto rendimento nos clubes de Curitiba. Joguei vôlei de quadra no Circo Militar e no Clube Curitibano, lugares onde eu aprendi os valores essenciais do trabalho de equipe. Já na segunda fase da minha carreira, foi no vôlei de praia e consegui representar o Brasil em 5 Olimpíadas, conquistando 3 medalhas olímpicas, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze, além de ser tricampeão mundial. Ao se aposentar, Emanuel iniciou uma carreira na gestão esportiva. Foi diretor do Fluminense Futebol Clube e presidente da Comissão de Atletas no Comitê Olímpico do Brasil e na Confederação Brasileira de Vôlei. E hoje faço parte do grupo dos embaixadores do CBC, com a missão de propagar e potencializar esse bom trabalho que o CBF faz na formação de atletas. Uma realização de competições nacionais de alto nível e na organização do sistema de clubes sociais no Brasil, abrindo o caminho para uma nova geração de estrelas para o esporte nacional. Viva o CBC, viva o esporte! Emanuel Rego, um atleta lendário que só tem a somar para a formação e preparação dos jovens esportistas, a fim de elevar o esporte brasileiro no mundo. O Emanuel está se juntando a mim como embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes. E em breve nós também anunciaremos o terceiro embaixador. Porém, eu preciso dizer que o Emanuel, para mim, sempre foi uma referência, um exemplo. Eu não vou dizer que eu pensava em ti, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual ao Emanuel, porque nós somos contemporâneos. Porém, o Emanuel, na minha leitura, transborda o que talvez seja o binômio mais importante do esporte, esporte e educação. Então, expresso aqui minha admiração, você já sabe disso, agora expresso publicamente. Perfeito. Para participar dessa discussão, também eu chamo ao palco o painelista representando o Congresso Nacional. Ele é deputado federal, atual presidente da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados,
tem em seu currículo a formação em educação física, professor de natação, foi atleta profissional e também secretário nacional de esportes de alto rendimento do Ministério do Esporte e ainda comentarista esportivo. Vem para cá, Luiz Lima. Luiz, que privilégio, que honra te ter aqui conosco. Muito obrigado. Prazer. Eu ia deixar para te dar um abraço bem apertado. Depois, daremos um segundo abraço então, ok? Gente, eu tenho uma informação que de última hora foi localizada a chave de um veículo. Por favor, se a chave for sua, favor retirar na secretaria do evento, paineiras, ok? Representando o COB, ele foi medalhista de ouro no judô nos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992, possui extensa carreira como atleta, treinador e gestor esportivo, é o atual diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, e já é nomeado como chefe da missão do time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago neste ano. Convido para vir ao palco Rogério Sampaio. Representando o Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, nosso querido ídolo, que nos inspira por sua incrível trajetória. 2 vezes medalhista olímpico na vela, possui larga experiência na execução de recursos públicos para o esporte. Já foi secretário nacional do esporte e secretário de Esporte e Lazer do governo do estado de São Paulo. Integrou o Conselho Nacional do Esporte e atualmente, além de continuar colecionando medalhas, é membro do colegiado de direção e embaixador do CBC. Convido a todos para assistirmos juntos mais um vídeo de mais um embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, agora do Lars Grael. Descendente de dinamarquês Lars Grael, escolheu velejar por uma tradição de família, e foi uma boa escolha. Nos mares, ele conquistou títulos e colecionou medalhas para o esporte brasileiro. A paixão pelo mar, o amor pela vela, a cumplicidade com o vento se deu a partir de um clube, sim, de um pequeno clube, o Rio Yacht Clube, conhecido como Sailing, em Niterói, seguindo o rumo da família. Aprender com vitórias, com derrotas, o título mundial de 83, 4 participações olímpicas, 2 medalhas, Seul 88 e Atlanta 96. Após o acidente em 1998, que quase tirou a vida, Lars passou a dedicar sua carreira na gestão esportiva para formar atletas brasileiros vencedores pelo mundo. Ser distinguido com o título de embaixador nacional dos clubes. Assim seguiremos em frente. O Comitê Brasileiro de Clubes se sente orgulhoso de ter um campeão como Lars em seu time de embaixadores.
Lars, já te abracei antes, te abraçarei depois e te abraçarei sempre, ok? Gente, quando eu conheci o Lars, eu percebi que para estar com o Lars, você sempre precisa ter um caderninho para anotar todos os insights que ele provoca nas pessoas. Recentemente eu estive com um grupo de jovens, eu faço mentoria com um grupo de jovens empreendedores, e eles viram, Lars, uma foto nossa, não lembro quando, nem onde ela foi publicada, e eles perguntaram para mim, caramba, André, como é trabalhar com Lars? E eu quis explicar da minha maneira. Eu expliquei que trabalhar com Lars é a mesma coisa que você trabalhar com a enciclopédia Barça. Porém, eu cometi um erro, porque eles não conheciam nem a enciclopédia, muito menos a Barça. E aí eu preciso atualizar essa minha fala. Então, trabalhar com o Lars é a mesma coisa que você acessar Wikipédia. O Lars é um fenômeno, me permito falar isso, de informação, de conhecimento, de aprendizado. Ele faz isso com uma elegância, com uma propriedade, com uma autoridade, mas ao mesmo tempo com uma gentileza inigualáveis. Então, Lars, é um prazer te ter aqui conosco. Uma informação, pessoal, para lembrar, então, que as perguntas podem ser feitas. Ao final do painel nós teremos esse momento de perguntas e respostas, mas volto a lembrar que, novamente, levantem a mão, procurem as profissionais que estão nos assessorando aqui, que elas irão trazer as perguntas para mim, para que eu conduza com os painelistas. Agora, meu amigo Emanuel, é com você. Bom, boa tarde a todos. Grande André Heller, um prazer receber da sua liderança, está liderando bem o fórum. Queria parabenizar realmente o presidente do CBC, Paulo Maciel. Em seu nome, eu cumprimento todas aquelas autoridades que estão aqui. Principalmente, eu gostaria de cumprimentar também Mauro Silva, um grande atleta nacional que está aqui conosco. Gostaria também de fazer uma menção ao Carlão, o eterno capitão da nossa seleção brasileira, campeão olímpico em 92, que está presente também. E deste modo a gente começa com um olhar mais olímpico. Realmente tenho 3 colegas olímpicos aqui do meu lado, 3 ícones que não só saíram da excelência do esporte, mas também buscaram outras referências, lideranças em outras áreas. É muito importante a gente ter um debate como esse, iniciando um fórum que é transferência de conhecimento, oportunidade de conhecer e trazer novas inovações. Eu queria dizer que nesse período, que está se terminando agora em 2024, um novo ciclo olímpico começa, um novo edital do CBC também vai começar. Então, é uma grande oportunidade para trocar experiências sobre acertos, erros, inovações e atualizações. E é isso que nós vamos debater aqui com esses brilhantes atletas e gestores. Nós já combinamos que nós vamos fazer um tempo de 10 minutos para cada um. Aí cada um vai expor nas suas áreas especificamente. Depois a gente traz para um debate rápido, junto com as perguntas e questionamentos. Já concordamos isso. Então eu queria começar com atleta, deputado federal Luiz Lima. A voz está com você, para falar sobre o que é o esporte no parlamento, como que eles veem e qual o seu ideal do que acontece no esporte nacional dentro da casa. Bom, Emanuel, eu posso ficar de pé, Emanuel? Posso? Obrigado. Emanuel, primeiro é uma honra estar aqui, rodeado de campeões olímpicos. Eu não tive o privilégio de ser medalhista olímpico, eu fui finalista olímpico, tive em 2 Olimpíadas, depois me formei em Educação Física. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento à CBC, presidente Paulo, Arialdo, Fernando, Jair. Eu cumprimento todos os membros do CBC. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Em apenas 9 anos, foram de 14 clubes para mais de 800 clubes nos 27 estados. Então, como numa prova de triatlon, Rogério, a gente tem natação, ciclismo e corrida, né? A gente tem sempre que treinar mais aquilo que a gente faz bem. E se tratando de política pública, a gente tem que sempre valorizar a política pública que está dando certo. Então, infelizmente, nós no Brasil, e aí falando de todos os governos que passaram, né? A gente nunca enxergou o esporte como um pilar da educação, desde o ensino básico até a universidade. Mas se
a célula formadora do esporte no Brasil é o clube, não vamos deixar de apoiar o clube. Não vamos deixar de apoiar o clube. Vamos melhorar a educação, vamos exigir que as prefeituras tenham professores de educação física no ensino básico, vamos exigir. Eu fui líder do governo passado, agora eu sou oposição, mas eu tenho a plena consciência que a gente ainda não enxergou que os centros esportivos do nosso país também são as 63 universidades federais. Tem muitos professores de educação física aqui, eu conheço vários professores, tem pessoas que são gestores de esporte. Então, a gente poderia ter um esporte universitário mais forte, a CBDU está melhorando, a CBDE está melhorando, mas a gente não pode deixar de investir naquilo que dá certo. Eu tenho um amigo que é deputado federal por Minas Gerais, ele se chama Fred Costa. E em 2018, quando eu me elegi, no Rio de Janeiro, eu tive um encontro com ele em São Paulo, que a gente organizou alguns 50 deputados novatos para a gente ter aula, para a gente chegar no Congresso com alguma noção da burocracia, de como a gente se comporta na construção de um projeto de lei, o que é um consultor legislativo, as comissões, como demora a gente aprovar um projeto de lei. Por exemplo, para a gente aprovar o projeto de lei agora em relação às apostas eletrônicas, que a gente vai ter que investir porque a loteria convencional está diminuindo. O apostador da loteria convencional é, na maioria, homem, a partir de 45 anos, e que o nosso recurso vem da loteria. Então, para a gente construir um projeto de lei, ele passa por uma comissão, depois ela vai para a Comissão de Finanças, depois ela vai para a CCJ, depois ela vai para o plenário da Câmara, depois ela vai para a Comissão do Senado, depois para o plenário do Senado, se alterar alguma coisa, volta para a Câmara acata ou não aquela decisão, porque é onde partiu o projeto de lei, e depois vai para a sanção do presidente. E o presidente pode modificar algumas coisinhas, como mudou na Lei Geral do Esporte, volta para a Câmara e pode ou não concordar com o veto do presidente, ou derrubar o veto do presidente. Por isso que quem manda no país é o Congresso Nacional. De lá que partem. No momento não, está tendo um pouco de divergência entre os poderes, mas na essência da nossa Constituição, o projeto de lei, Mauro, o tempo foi muito generoso com você, hein, Mauro? Bastante. O André falou que, André, você também está bem, o André saiu, mas o Mauro Silva, depois vocês vão ver aqui, ele está igualzinho a 94, mas é assim que nasce um projeto de lei. Então, ele nasce e ele finaliza no Congresso Nacional. Mas eu quero passar um sentimento aqui para vocês. A ministra Ana Moser, ela foi muito feliz. O esporte é suprapartidário. Aqui nessa sala tem pessoas de diferentes vertentes políticas, mas nós temos em comum o sentimento e a percepção que o esporte é extremamente necessário para a construção de qualquer sociedade. O esporte é um pilar da educação. Então, vocês, gestores, professores, vocês são muito responsáveis pela educação das nossas crianças. Então, hoje a CBC, 42% do seu orçamento é direcionado ao pagamento de recursos humanos, acredito que 25% para competições, outros 25% para materiais. Então, o CBC hoje desenvolve um trabalho essencial para o desenvolvimento esportivo do nosso país. Agora eu vou contar um pouquinho rápido para mim, a minha trajetória, como é que eu consegui, não sendo um medalhista olímpico, não sendo talvez um esportista tão notório, ter entrado na política. Eu fui secretário do presidente Temer de esporte, após o impeachment da presidente Dilma, aceitei esse convite, me tornei ali um professor de educação física, secretário, ainda dou aula segunda e sábado, e entendi que para a gente ajudar o esporte, nós não podemos militar apenas na política de esporte. A gente tem que encontrar oportunidades dentro da política para que a gente atraia a atenção para o esporte. Hoje temos muito poucos deputados federais ligados realmente ao esporte. Então, na Câmara dos Deputados, atletas, eu, o Danley, embora tenhamos deputados federais que militam com o esporte, como o deputado Julinho, do Republicano de Brasília, que está aqui, muito atuante, foi essencial, juntamente nós com outros deputados, no aumento da lei de incentivo ao esporte no ano passado. A lei de incentivo ao esporte, ela começou em 2007, então
era uma demanda do nosso setor e dobramos em 100%, de 1 para 2, estamos pleiteando mais 4% e conseguimos também incluir a obrigatoriedade dentro do ensino básico da educação física. Mas eu me tornei um deputado federal em 2018, com 115 mil votos, fui reeleito, é mais difícil ainda ser reeleito. E quando um esportista, quando um gestor esportivo, como um profissional esportivo, ele entra para a política, a maior dificuldade é porque nós vivemos apenas pautas positivas durante a nossa vida. Você, quando entra para a política, é como você vestir uma camisa do Brasil, no Maracanã, na seleção brasileira, como Mauro Silva, e metade do estádio está te xingando e metade está te odiando. Então, eu demorei alguns meses para entender. A minha filha tem muita dificuldade até hoje, ela tem 17 anos, ela pede: pai, para de brigar um pouquinho, que eu sou muito atuante, e o brigar, no bom sentido, não é brigar, você divergir com um amigo seu, com um colega seu, deputado, na Câmara, é você estar representando quem votou em você. Por isso que nós temos imunidade parlamentar na tribuna, no plenário da Câmara, é justamente para exercer a democracia, né? Eu tenho divergências políticas com a ministra Ana Moser, mas eu admiro a ministra Ana Moser, eu tenho empatia por ela, e quando você consegue, dentro da sua família, dentro do seu clube, fazer com que a política seja algo natural, e que você enxergue, dentro dessa divergência política, a construção de uma sociedade, você está exercendo a democracia, claro que com respeito, né? Mas eu tenho muito mais convergência com a Ana, porque ela é do esporte, né? Então, eu tenho ajudado muito na comissão de esporte, fazendo com que... A comissão de esporte é excelente, é uma das 30, e, Emanuel, ela é suprapartidária, realmente. Eu estou com... Faltam 2. Eu estou com uma alegria muito grande, porque é o meu 5º ano como deputado, e, por coincidência, o PL, o meu partido, ficou com a comissão de esporte, e entre os 99 dos deputados do PL, eu fui o escolhido para ser presidente da Câmara. Então, tem sido muito salutar. Eu faço muitas audiências públicas, ouvindo o CBC, ouvindo o CBDU, o CBDE, as confederações. Então, eu, presidindo a comissão de esporte, eu consigo atender o pedido da minha filha Luísa. Eu não brigo nada, né? Porque eu tento realmente fazer com que a gente ajude o Ministério do Esporte. Então, mesmo eu sendo oposição ao governo, eu tenho feito de tudo para ajudar a ministra Ana Moser em aumentar o seu orçamento. É no Congresso Nacional que nós aumentamos o orçamento, podemos até alterar o valor que o CBC recebe, porque nós somos responsáveis pela Lei de Diretriz Orçamentária, que é quanto o governo vai dispor para o desenvolvimento esportivo. Nós, no Brasil, investimos menos de 0,001% em esporte. É muito pouquinho mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, o que o CBC recebe, 100 milhões, um senador recebe em emenda parlamentar por ano, um senador, para ele dirigir da maneira que lhe convém. Eu recebo 35 milhões. Então, quando alguém chegar para vocês e falar que a CBC recebe muito dinheiro, para 850 clubes, recebe muito pouco. Sou muito grato pelo governo brasileiro dar 100 milhões para a CBC, mas é muito pouco. Então, nós temos que tomar muito cuidado em a gente não destruir o que a gente já tem e buscar coisas novas em outros setores para a gente melhorar a qualidade do esporte no nosso país. Muito obrigado, professor Marcos, aqui presente. E obrigado, eu fui certo? Faltam 5 segundos. Muito obrigado, pessoal, que Deus nos abençoe. Obrigado, Emanuel. Valeu. Como bom atleta olímpico, terminou exatamente no horário. Mas eu queria fazer um comentário, porque quando você está na comissão do esporte, você tem que trocar ideia com outros, né, deputados federais, para chegar no seu conceito e passar o que é o esporte para eles, que muitas vezes eles não têm essa visão do que é o esporte. Então, parabéns pela liderança pela lei de incentivo e também por causa da posição dos professores de educação física. Essas são 2 posições importantes que afetam todos nós. E eu queria deixar um recado também para todos os secretários, né, estaduais de esporte, que nós temos que nos unir mais, né? Eu vejo a luta lá do deputado Luiz Lima, tentando trazer mais e mais pessoas para fazer essa discussão. Muito obrigado pela participação. Vou passar agora para o segundo. Passar para o Rogério Sampaio,
eu podia dizer que todos os 3 painelistas hoje passaram também, né, pela gestão pública, conhecem bem, foram 3 secretários nacionais também, então entendem, mudaram, né, a visão de ser atletas para tentar contribuir de outra forma. Então, Rogério Sampaio, você tem 10 minutos aí para falar sobre o Comitê Olímpico, onde você é o diretor-geral. Obrigado, Emanuel. Prazer estar aqui com você, aqui ao lado do Luiz Lima, do Lars Grael. São 2 pessoas que eu tive o prazer de trabalhar em conjunto, com o Luiz Lima dentro do Ministério do Esporte. Na época eu estava à frente da BCD e ele à frente da Secretaria Nacional de Alto Rendimento, e com o Lars Grael, quando o Lars era secretário de Esporte do Estado de São Paulo, e eu estava à frente da Fundação Pro Esporte de Santos, lá na cidade de Santos, e tínhamos os Jogos Abertos do Interior, e o Lars foi realmente um secretário estadual diferenciado, e que naquela época tive a oportunidade de aprender muito com ele, como gerir, como escutar as pessoas que estavam no meu entorno, para poder fazer um trabalho melhor. Então, sempre uma grata satisfação estar aqui com todos vocês. Quero agradecer também ao CBC, pela organização do evento, pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao presidente Paulo Maciel, ao Arialdo, ao Edson, ao Jair, a todos vocês, pela organização do evento. Eu gostaria de iniciar, Emanuel, eu fiz uma série de anotações aqui, eu vou ter que fazer a minha cola aqui, que eu não vou falar de improviso, que nem o Luiz, não. Mas eu gostaria de lembrar ainda do ano de 2001, quando a lei das loterias foi aprovada, e ela tem uma importância muito grande para o Comitê Olímpico do Brasil, para o CBC, para outras entidades e para o esporte de competição do Brasil. A importância não é só pelo volume do recurso que nós recebemos, como bem falou o Luiz, inicialmente parece que é um recurso muito grande, mas perto do trabalho que é desenvolvido por todas essas entidades, é um recurso que não é tão grande assim, né? E por que esse recurso ele é importante? Porque ele dá a oportunidade de nós termos um repasse permanente desse recurso. A pior coisa para você desenvolver um trabalho é quando você tem um recurso por um determinado período, de repente esse recurso se extingue, dali a 1 ano ou 2 ele retorna, você não consegue dar sequência a esse trabalho de organização, e isso impede muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento. Nesse sentido, esse recurso ele é muito importante porque ele é permanente, ele é contínuo, e isso nos dá a oportunidade de algo extremamente importante no esporte de alto rendimento, que é planejar. Planejamento é a palavra de ordem dentro das entidades do movimento olímpico e do desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil. A prova da importância desse recurso, vamos aqui relembrar rapidamente, é que em 2004, quando você foi campeão lá em Atenas, Emanuel, o Brasil conquistou 10 medalhas olímpicas, né? Ali nós tínhamos 3 anos de aplicação dos recursos das loterias. Eu vou um pouquinho mais longe, que é em 92, quando eu disputei a Olimpíada de Barcelona, e o Brasil ganhou apenas 3 medalhas naquela Olimpíada. Bom, agora em Tóquio, o Brasil fez a sua melhor participação nos Jogos Olímpicos, onde nós conquistamos 21 medalhas. Esse resultado, ele é muito por consequência da permanência desse recurso aplicado durante mais de 20 anos, consequência também de um trabalho em conjunto, e nós temos que reconhecer a importância do programa Bolsa Atleta e Bolsa Pódium durante esses anos, né? O Bolsa Atleta, que foi criado em 2005, o Bolsa Pódium em 2011, se eu não me engano, e são recursos que trazem uma tranquilidade muito grande para o atleta poder se dedicar ao seu treinamento. Hoje, inclusive, falando com o nosso vice-presidente Laporta, um pouquinho antes do almoço, né, ele falava para a gente que talvez a faixa etária mais importante para receber esse recurso é exatamente ali dos 14 aos 18 anos, né, onde o garoto está decidindo se realmente ele quer dar sequência a uma carreira no alto rendimento ou quer seguir outra carreira profissional. Então, esse recurso ele é muito importante. E eu destaco também o investimento do recurso do CBC.
Aliás, eu acho que o que pode potencializar os próximos resultados do Brasil de medalhas olímpicas em 2024, 2028, 2032, é exatamente o papel do CBC, que se soma a esse investimento que faz o COB e que faz o Ministério do Esporte através do Bolsa Atleta e do Bolsa Pódio. Obrigado. Vamos relembrar 3 programas. Eu não sou um grande conhecedor do investimento do CBC, acompanho um pouquinho à distância, mas 3 programas que são extremamente importantes, que é o apoio às comissões técnicas dos clubes esportivos. Isso possibilita com que esses treinadores também possam se aprimorar no seu conhecimento, se dedicar de maneira exclusiva à liderança das equipes, né? O apoio também do CBC à aquisição de equipamentos esportivos de ponta. Hoje é impossível você pensar num grande resultado de uma modalidade como, por exemplo, a ginástica, se os atletas não treinarem em equipamentos de ponta e de última geração. Então, esses são 2 programas extremamente importantes e que podem fazer a diferença nos nossos próximos resultados. Então, como ninguém consegue nada sozinho, eu não tenho dúvidas de que esse repasse permanente e o apoio permanente, tanto do Ministério quanto do CBC e do COB, com o recurso das loterias, a esses programas, tem feito a diferença para que nós atinjamos o melhor resultado do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos. Eu gostaria de destacar também, dentro do trabalho do COB, e por falar em planejamento, né, planejamento é sabermos onde estamos, aonde queremos chegar e como vamos chegar até lá. E desde que o presidente Paulo Vanderlei assumiu o Comitê Olímpico do Brasil, em 2017, sempre nos passou uma missão de termos à flor da pele uma sensibilidade, de entendermos o que a sociedade brasileira queria. E, a partir daquele momento, entendemos que investir em gestão, em governança, em transparência, era algo fundamental para que os resultados esportivos pudessem crescer. Eu anotei aqui algumas coisas, por enquanto eu estou falando de improviso, não estou lendo muito ali não, mas se eu esquecer alguma coisa, me perdoem. E a partir daquele momento, foi feita uma transformação no Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil, fazendo com que houvesse uma limitação no mandato do presidente, para apenas 2 mandatos, ampliação da participação dos atletas em assembleia. Naquele momento apenas um atleta tinha direito a voto, e naquele momento foi alterado para 12 atletas, e posteriormente, numa nova mudança estatutária, hoje 19 atletas têm direito a voto na eleição do Comitê Olímpico do Brasil. As regras de candidatura foram quase todas derrubadas. Hoje qualquer pessoa, é muito simples, pode se candidatar à presidência do Comitê Olímpico do Brasil. A eleição de Conselho Fiscal e presidente, vice-presidente foram separadas, né? Não são feitas mais numa mesma chapa. A criação da área de compliance, trazendo segurança para todo o processo de desenvolvimento, não só da entidade, como de todo o movimento olímpico brasileiro. A criação do Conselho de Administração, do Conselho de Ética. Hoje as decisões no Comitê Olímpico do Brasil, elas não são mais individuais, elas são coletivas. Isso traz uma segurança muito maior e uma assertividade muito maior. Como bem falou o Arialdo, lá no Comitê Olímpico do Brasil, Arialdo, a regra também é essa. O presidente Paulo é extremamente participativo, acompanha de perto e fala diariamente para a gente. Precisamos cada vez mais fazer mais com menos recursos. O controle financeiro é fundamental para atingirmos os nossos objetivos. Ainda nessa linha, criamos algumas áreas e fortalecemos outras. Eu vou relembrar aqui, muito rapidamente, a criação da área de desenvolvimento, com aporte de recursos, pensando em resultados futuros. Então, temos vários atletas hoje, principalmente nessa categoria entre 15, 19, 20 anos, que ainda não são titulares das suas modalidades na categoria adulto, mas que precisam ter um aprimoramento para chegar daquela fase, entre o atleta que tem talento e o atleta que pode se tornar uma realidade no futuro. Dentro da área de desenvolvimento, desenvolvemos agora a questão de 3 anos atrás,
a área Mulher no Esporte, que tem por objetivo alavancar os resultados femininos, fazer com que tenhamos uma participação maior de mulheres como treinadoras, nas comissões técnicas e também como gestoras. Entendemos que esse ambiente de equidade é fundamental para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Criamos também o programa Esporte Seguro, dentro do Instituto Olímpico Brasileiro. Esse programa que tem por objetivo trazer segurança e enfrentamento à violência no esporte brasileiro. Que enfrentamento é esse? Enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, ao abuso sexual, enfrentamento ao racismo, enfrentamento à manipulação de resultados e também o enfrentamento e a educação ao doping no Brasil. Desenvolvemos também um programa social dentro do Comitê Olímpico do Brasil, que é o programa Transforma, que tem por objetivo levar o ensino dos valores olímpicos de excelência, amizade e respeito às escolas brasileiras, num programa voltado não para a atividade de educação física, mas para as aulas de geografia, história, matemática, português, tudo isso embasado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, alinhado com o Ministério da Educação, e que leva esses valores para o ambiente escolar. Eu não sei quanto tempo falta, mas vou aqui, estou falando rápido, hein? Então tá bom. Vale lembrar que tudo isso e todo esse esforço conjunto entre as entidades esportivas e esses programas fizeram com que o esporte brasileiro tivesse o melhor resultado nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, os melhores resultados da história, e os melhores resultados da história também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, como bem falei agora há pouco, 21 medalhas, sendo 7 de ouro. 2022, nós tivemos também um excelente resultado nos campeonatos mundiais das diversas modalidades, levando em consideração as provas olímpicas. Foram 23 medalhas. Isso nos deixa extremamente esperançosos em relação à nossa participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas eu gostaria de lembrar também que após os Jogos Olímpicos de Paris, entendemos a importância de investir esforços, energia em duas áreas que hoje têm trazido um grande retorno para o movimento olímpico brasileiro. Nós, durante o ciclo de Tóquio, fortalecemos a nossa diretoria de comunicação e marketing. Mas após os Jogos de Tóquio, entendemos que dividir essas duas diretorias era fundamental para o desenvolvimento do movimento olímpico brasileiro. O resultado disso é que hoje, na nossa área de comunicação, dirigida pelo diretor Paulo Conde, as mídias sociais do COB, elas se colocam no segundo lugar na medição entre todos os comitês olímpicos no mundo, né, atrás apenas dos Estados Unidos, mas vamos lembrar que é uma competição não muito equilibrada, porque como eles falam inglês, que é uma língua universal, a nossa dificuldade para alcançá-los não tem sido muito fácil, né? A facilidade para alcançá-los não tem sido fácil, mas nós vamos avançando. Agora, em engajamento, o Comitê Olímpico do Brasil é o primeiro no mundo nas nossas mídias sociais. Um outro programa na área de comunicação que nos dá muito orgulho é o Canal Olímpico do Brasil. É um canal, uma plataforma de comunicação, onde, no primeiro momento, nós tínhamos por objetivo dar espaço para que todas as modalidades do Brasil, modalidades olímpicas, tivessem um espaço para mostrar os seus principais eventos. Muitas vezes esses eventos não tinham espaço na TV aberta, na TV fechada, e através do Comitê Olímpico do Brasil, todas as modalidades têm tido espaço para mostrar os seus principais eventos. Aproveitamos, entendendo uma oportunidade, e passamos a transmitir também alguns campeonatos do circuito internacional, nos desportos aquáticos, na ginástica. Aliás, esse final de semana tivemos resultados excelentes na ginástica rítmica, uma modalidade que tem crescido muito no Brasil. Temos demonstrado também eventos de boxe, de atletismo, de judô, e como não tínhamos também nenhuma empresa interessada em apresentar os Jogos Pan-Americanos de Santiago, o Canal Olímpico adquiriu os direitos e garantiu para que todas essas modalidades olímpicas tivessem espaço para se apresentar. Então isso tem sido muito importante para nós e fortalecido a imagem
do movimento olímpico. Na área de marketing, eu gostaria de, rapidamente, exaltar que o número de patrocínios tem aumentado muito. Ainda não são os valores que a gente quer, mas eu entendo que é uma construção. Chegaremos ao final do ano com 18 patrocinadores, mas algo que também nos deixa muito satisfeitos são 4 eventos que nós estamos organizando, 2 no Brasil, 2 fora do Brasil. Fora do Brasil, a Casa Brasil em Santiago e a Casa Brasil em Paris. A COB Expo, que acontece agora no mês de setembro. Aliás, aproveito para convidar todos vocês para estarem também no nosso evento. E no ano que vem, uma FanFest, que nós chamamos de Festival Olímpico, que será no Parque Vila Lobos. Esses 4 eventos, sem nenhum recurso investido do COB, seja recurso próprio, seja recurso das loterias. Tudo isso desenvolvido com apoio de empresas, de patrocinadores que acreditam em tudo aquilo que nós todos estamos fazendo, que é fortalecer o esporte de alto rendimento e o movimento olímpico brasileiro. Eu gostaria, antes de finalizar, lembrar também que os investimentos no canal olímpico, eles não ocorrem com recurso das loterias, são feitos com recurso próprio. Olhando para frente, o que eu entendo que pode alavancar os resultados brasileiros é a continuidade do investimento e o fortalecimento do investimento na área de ciência do esporte e tecnologia. Diferente da minha época, imagino que talvez da época do Lars Grael também, o Luiz já é um pouco mais jovem do que nós, né? Naquela época em que eu era atleta, as medalhas, na maioria das vezes, eram conquistadas muito mais pelo esforço, pela dedicação, pelo apoio da família, dos amigos, do que pela ciência, pela tecnologia e pelos profissionais no entorno do atleta, né? Lógico que hoje o esforço, a dedicação continua sendo fundamental e fazendo a diferença. Então é dessa maneira que nós olhamos para frente. Mas eu gostaria de aproveitar e finalizar a minha fala, pedindo aqui o apoio do meu amigo, vou ter que falar, deputado Luiz Lima, também da ministra Ana Moser, minha amiga, algo que me deixa muito preocupado. Nós entendemos que a aprovação da lei das apostas esportivas, que acontece através dos sites de apostas, ela é uma lei extremamente importante para o esporte e para o esporte de competição. Me preocupa muito que ao longo dos próximos anos, assim como falou o Luiz, possa haver a diminuição da aposta nas loterias, como nós conhecemos hoje, através da Mega Sena, da Quina e de outras apostas, e esses recursos possam aos poucos ir migrando para leis das apostas esportivas, dos sites de apostas, né? E que isso possa diminuir o recurso que aplicamos hoje. Isso vai fazer com que essa roda do esporte ela gire em velocidade menor e nos impeça de atingir os objetivos que nós sabemos que podemos alcançar. Muito obrigado a todos vocês. Desculpem se eu demorei muito. Obrigado, Rogério. Foi uma apresentação muito boa do que a política de excelência esportiva é feita, porque o Comitê Olímpico do Brasil chega nesse ponto, junto com as confederações, que fazem um ótimo trabalho, e eu vi 2 pontos muito interessantes. Primeiro, a continuidade dos recursos, né, o recurso sendo permanente, que é isso que também o CBC faz, né, mantendo esse recurso permanente para que todos os clubes tenham esse recurso e sabendo que pode se planejar de 4 em 4 anos através dos editais. Então, isso aí é fantástico. E a segunda, o modelo de governança. Quando você fala em governança, apresentar a governança não é só do CBC, é dos clubes, das secretarias, todos têm que se adequar. Esse é o momento, nós vivemos um momento onde o financiamento vem das leis da loteria. Então, todos nós, em qualquer um dos setores que estão dentro desse salão, tem que se preocupar com isso. Então, a sua participação foi excelente para a gente manter essa condução de governança também, leitura dos editais e também prestação de contas. E agora eu queria passar a palavra para o nosso líder, a liderança dos ventos que a gente vem pleiteando espaços no parlamento, dentro do Congresso, dentro de outras áreas. Sempre quando se fala de Lars Grael, se fala de um conceito acima dos outros. Lars Grael, eu gostaria de ouvir você representando hoje o CBC, falar um pouquinho aí do que nós temos nesse programa de formação ao atleta. Muito obrigado, estimado Emanuel.
É um prazer fazer parte ou representar o Comitê Brasileiro de Clubes como embaixador nesse Fórum Nacional de Formação Esportiva, nesse painel, onde falamos de um tema excelência. Excelência é o Rogério Sampaio, campeão lá em Barcelona, quando o Brasil só teve 3 medalhas, né? Luiz Lima, medalhista pan-americano, finalista de Olimpíada, com a dedicação fora do comum ao esporte. Emanuel e todos os seus títulos, André Heller, Carlão, que está aqui, campeão olímpico de voleibol, Mauro Silva, que nos encheu de orgulho, campeão mundial de futebol, Ana Moser, tudo que ela produziu até hoje para o esporte, como atleta, como gestora, como ativista, buscando essa união de esporte e educação, e agora como nossa ministra. Falar de excelência é falar naquilo que é acima do ótimo, exceder limites, a consagração do atleta, buscando, nem sempre atingindo a perfeição. No Brasil, o esporte de alto rendimento, como se diz, de alto desempenho ou de performance, no Brasil nasce, a estrutura do esporte de competição no Brasil nasce dos clubes. Pesquisando a história de alguns clubes, tem, por exemplo, Sociedade Germânia, no Rio de Janeiro, fundado em 1821. Imagina, um clube bicentenário. Faltavam 75 anos para começar a Olimpíada da Era Moderna e já tinha um clube no Brasil promovendo integração social, educação, valores através do esporte. Nós temos hoje clubes ativos, potências, excelências no esporte, como, por exemplo, a Sociedade Ginástica Porto-Alegrense do meu amigo Dr. Fernando Cruz, que foi presidente. A Sojipa, Sesc Centenária. Assim como o Paysandu, do Rio de Janeiro, de 1872, o São Paulo Athletic Club de São Paulo, de 1888, da minha terra, onde eu adotei, Niterói, o Rio Cricket, 1897, de quando um grupo de remadores na Praia do Flamengo se uniram para fazer um clube de regatas Flamengo, 1895. Em Santos, o Clube Internacional de Regatas, que integra o CBC, igualmente antigo, 1898. Do meu esporte da vela, que nasce com uma primeira estrutura buscando excelência no esporte, o Yacht Clube Brasileiro, aqui presente hoje, 1906. Vejam que são estruturas de esporte antes da existência do próprio Comitê Olímpico do Brasil, na época o Comitê Olímpico Brasileiro, que tem a sua fundação em 1914, posterior à fundação de muitos clubes, e se organiza de fato em 1935. 1914 também, que dá origem à Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que viraria a poderosa CBF. Então vejam como que no Brasil se formaram nesses núcleos de excelência no esporte. Está certo que não são apenas os clubes, tem o papel do desporto militar, Academia de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, primeira entidade de ensino superior em educação física, 1910. Depois a Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, começou no Realengo, depois para a Urca, 1920. O papel também das organizações não governamentais, gente idealista, que promovia a inclusão através do esporte, mas desses idealistas, de um clube com um nome genial, Clube do Otimismo, do professor Aldo Mícolis, que junto com o professor Sérgio Serafim Delgrande, o Geórgios que me corrija, criaram o movimento paralímpico no Brasil, cuja fundação se deu pelo nosso João Batista, aqui presente, em 1995. Cadê o João Batista?
Foi lanchar. Não, está lá, olha lá, João. Esse cara é um idealista, né? Contrariando a muitos, criou uma ousadia de criar um comitê paralímpico brasileiro. As ONGs que no passado recente também tiveram papel importante. Idealistas como Flávio Canto, o judoca, o Instituto Reação, promovendo inclusão social através dos valores do judô. Saiu uma campeã olímpica, Rafaela Silva. O Instituto Esporte e Educação, Dana Moser. Quantas oportunidades surgiram ali? Poucos saem campeãs, mas cidadãs, com certeza, aos milhares. Do nosso projeto Grael, que nós celebramos agora, 25 anos, neste mês, um quarto de século, é bacana ver que passaram-se 19.500 jovens por lá, mas cuja consequência de você democratizar o esporte é surgirem talentos, excelência. O Alisson foi campeão mundial de vela oceânica o ano passado, o Samuel Gonçalves, o Samuca, campeão mundial de vela em 2015, em parceria comigo. Até mesmo na vela de competição, Laporta, na categoria sub-15 internacional, que chama-se Optimist, o Brasil nunca tinha vencido um título internacional de um projeto que foi do governo federal, um projeto que era de um programa maior, o projeto Navegar, canoagem, remo e vela. De Ilhabela surgiu o Alex Kuhl, campeão mundial no ano retrasado. Então isso enche a gente de orgulho. Aliás, hoje aqui na entrada, foi bacana ver que desse projeto pequeno, que foi o projeto Navegar, eu conversei com o pessoal que dos núcleos que existiram lá, depois foram interrompidos, mas ficou a ideia, ficou a demanda, ficou a vontade, ficou até o material, surgiram associações que viraram clubes, das quais 3 pelo menos estão aqui. Encontrei o pessoal da canoagem de São Domingos do Capim, do Pará. Olha o pessoal lá. Que bacana. Virou um clube, recebendo recurso público. Caxias do Sul, canoagem de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E também do projeto Navega São Paulo, o pessoal, um trabalho exemplar que eu acompanho, Silvio Belo, Praia Grande, estado de São Paulo. Também constituído como clube. Então, projetos de governos estaduais, o Projeto Futuro do governo de São Paulo, quanta gente passou pelo Projeto Futuro, o Centro Olímpico da Prefeitura de São Paulo, que o Rogério foi um coordenador, aliás, excelente coordenador, mas eu chego nisso para ver o papel da Confederação Brasileira de Clubes, quando criou-se, né, uma entidade representativa, uma organização em 1990. E o Arialdo contou bem a história da então CBC, promovendo um congresso nacional, defendendo seus direitos. Aí tinha a ver com ECAD, tinha a ver com legislação e tinha a ver também com esporte, né? Cultura, recreação, inclusão social, prestação de serviços. Mas chegou a fase que o Arialdo virou presidente da CBC. Foi quando eu estava no governo federal, ele ia lá o tempo todo insistindo que ele queria que a CBC, como órgão representativo dos clubes, tivesse assento no Conselho Nacional do Esporte. No princípio, assim, não fazia sentido, mas quem conhece o Arialdo sabe que ele é teimoso, né? Água mole em pedra dura, e ele foi lá e com toda uma base de convencimentos, realmente era legítima a representação dos clubes. A CBC foi reconhecida. Mais tarde, na gestão do ministro Orlando Silva, quando se alterou a legislação esportiva no Brasil, reconhecendo, aí já virou o Comitê Brasileiro de Clubes como entidade superior do esporte, equiparando-se ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e, mais tarde, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Então, nesse momento, quando se organizou a CBC, o CBC, era um grupo de 13 clubes, 15 clubes, subiu para 19 clubes, eram os poderosos, organizados, que defendiam com muita propriedade os seus interesses.
o Esporte Clube Pinheiros, do meu amigo Betinho, mas havia uma demanda muito grande para que, já que existia um comitê brasileiro, ele fosse comitê de todo o país, de todas as 5 regiões. Nós sabemos que a cultura de clubes no Brasil tem uma raiz muito forte na região sudeste e na região sul, nem tanto na região nordeste, centro-oeste e região norte. Havia um esforço, havia uma demanda, havia uma vontade de democratizar esse acesso. Ana Moser participou desse debate. Quantas vezes que nós falávamos, gente, para esse negócio ser um comitê brasileiro, tem que ter uma base maior de clubes beneficiados. Mas nem todos os clubes tinham capacidade de terem uma vinculação, uma filiação direta, tanto com relação à capacidade administrativa, à documentação, a cadastro, né, o poder de fazer um pregão eletrônico numa gestão não era fácil. Então, quando vem a ideia de fazer os clubes aspirantes e se democratizou a base, gente, hoje são 858 clubes, de alguma forma associados ao CBC, nas 5 regiões, nos 26 estados e Distrito Federal. Mudou. 21 confederações ou ligas nacionais participando diretamente desses eventos. Campeonatos brasileiros interclubes, porque a organização do esporte de competição no Brasil se faz muito pelos clubes, que se associam às federações estaduais, que elegem uma confederação brasileira, que formam um comitê olímpico ou comitê paralímpico. Os clubes tinham essa força motriz. As federações até hoje têm uma espécie de vácuo de poder, porque a lei Agnello Piva trouxe recursos para o COB, para o CPB, a mudança da lei para o CBC, entrou recurso para os comitês e para as confederações. Que bom, recurso fundamental. Entrou recurso para os clubes. Mas ainda você tem, Luiz Lima, uma discussão importante, e aqui nós teremos um encontro do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte para falar quem cabe o fomento, a organização, uma melhor governança das federações estaduais, que nós sabemos que ao longo do tempo, por uma série de acidentes de percurso, por falta de investimento, pelos bingos, tantas entidades faliram, quebraram, fecharam, passaram a funcionar na mala do carro dos seus respectivos presidentes, era um termo comum que se usava. Então, ter um olhar para as federações também é muito importante. Mas essas competições brasileiras interclubes, realmente é o que faz uma estrutura de tudo isso. E não tinha esse financiamento. O CBC promoveu em parceria com as confederações, com o COB, de 2017 para cá, 607 campeonatos brasileiros interclubes. Não é 6 e nem 60, 607. É um número muito expressivo. 72 mil participações de atletas, 72 mil. Profissionais que foram apoiados, técnicos, treinadores, equipe multidisciplinar, que é um outro eixo de formação do CBC, 1.874 profissionais que foram beneficiados desde 2017. Itens doados, equipamentos, material esportivo, cerca de 20 mil itens. Assim, é muito, pode-se fazer mais, com certeza. Fundamental para o esporte no Brasil é a harmonia do sistema, dos entes governamentais, de nós termos um Ministério do Esporte, que era uma reivindicação e uma luta, e mais, que o Ministério do Esporte fosse gerido por quem é do esporte, por quem tem história no esporte, que é a Ana Moser, atleta olímpica, militante, companheira de Comissão Nacional de Atletas, da criação de atletas pelo Brasil, da Caravana do Esporte, da Rede do Esporte por Mudança Social, do trabalho dela no Instituto Esporte e Educação. Gente, é uma conquista nós termos um atleta de alto rendimento cuidando do Ministério do Esporte, mas com a visão para o sócio educacional. Então, essa harmonia entre os entes governamentais, a luta é pela manutenção de estruturas de esportes nos estados e municípios. Que bom que nós temos um Carlão
tomando conta do esporte lá no Acre. Né? O Humberto Panzetti faz parte da organização de secretarias municipais de esporte. Ele falou que no Brasil houve uma regressão, um retrocesso. Muitas cidades deixaram de ter secretarias municipais. Então, é importante a gente avançar nesse conceito, são estruturas importantes para a gente. Então, é a união de Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, do CBC, né, do CBCP, do nosso amigo João Batista, da CBDU, Desporto Universitário, da CBDE e o Desporto Escolar, porque foi muito importante para a gente. Às vezes são nos momentos mais difíceis que nós identificamos as virtudes maiores. E a Luiz Lima estava naquela época, Rogério Sampaio estava na mesma luta. Foi no ano de 2018, salvo engano, onde houve uma medida provisória do governo que era necessária para uma crise com relação à segurança pública, criou-se a MP 841. Naquela MP 841, por um acidente de percurso, de redação, um descuido que fosse, tungou-se, tirava recursos do esporte, do COB, sobretudo dos clubes, né, foram afetados diretamente. Aí isso é um problema do CBC, se vira. Naquele momento foi impressionante, uma união de todos os entes esportivos em favor do sistema, em favor, inclusive, do CBC. O COB estava lá na linha de frente, estava lá o CPB, estava lá a CBDE, estava lá a CBDU, estavam lá os atletas, aqueles mesmos atletas que bateram no bumbo para democratizar o esporte, para ter um ambiente de governança melhor, para instituir a 18, né, e a 18A, estavam lá defendendo também o sistema. Então, eu acho que o ambiente hoje nosso é esse, de harmonia, de união, de consolidar os avanços que nós tivemos até o momento, né, e buscarmos formas que a gente possa melhorar o financiamento do esporte, fortalecer as políticas públicas e, nisso, buscarmos excelência de um Brasil que já foi menor no esporte, chegou à 13ª potência na Rio 2016, com as suas 19 medalhas, mas nós conseguimos um fato raro, mérito do COB. Só a Grã-Bretanha tinha conseguido sediar uma Olimpíada e crescer no quadro de medalhas numa Olimpíada seguinte. O Brasil conseguiu fazer isso em Tóquio, em plena pandemia, de 13º para 12º lugar no quadro de medalhas, de 19 para 21 medalhas. Tomara que o Brasil possa continuar crescendo ano que vem em Paris. No esporte paralímpico, o Brasil é a 7ª potência. No esporte militar, o Brasil é a 3ª potência internacional, só atrás da República Popular da China ou da Federação Russa. Então, mostra que no esporte militar o Brasil caminha bastante bem, mas temos um espaço muito grande para crescer. Se nós olharmos o Brasil hoje em termos de potência olímpica, nós estamos ainda atrás da Holanda, dos Países Baixos. Gente, a área da Holanda é 1/3 do município de Altamira. Altamira não conta. A área da Holanda é compatível à área do estado do Rio de Janeiro, e a população também. E eles chegam a essa posição. Sim, eles buscaram excelência, com pouco fazendo um resultado enorme, inclusive em Jogos Olímpicos de Inverno, onde nos esportes de gelo e patinação, a Holanda é uma excelência, ou seja, é uma inspiração para nós todos unirmos, né? E num evento como esse, que é feito para todos vocês, representantes dos clubes, a gente definir, né, o melhor caminho à busca da excelência para o esporte brasileiro. Muito obrigado, bons ventos. Emanuel, meu amigo, desculpe invadir o teu painel assim. Eu sabia que em algum momento aconteceria isso. Já estão tentando puxar meu tapete como mestre de cerimônias, passar uma rasteira. Então me pediram, mandaram, que eu te entregasse as perguntas para os painelistas, para enriquecer, até para aproveitarmos o pouco tempo que nos resta. Então eu vou te entregar as perguntas. Tem uma pergunta para cada um de vocês, por favor. Você fale de onde vem,
da entidade. Tem uma pergunta para você no verso aqui, ok? Então, a partir de agora, eu sou seu assistente de palco. Qualquer coisa que você precisar, me chame. E, porventura, se você espirrar, saúde. Muito obrigado. Ter um mestre de cerimônia campeão olímpico não é fácil. Pois é, seguindo agora um pouco do debate, né, que foi nosso painel foi muito bem explicado, nossas tendências, e aí vai para o Rogério Sampaio, uma pergunta da Rosângela e Ariane, do Clube Pinheiros, de São Paulo. Qual a expectativa do Brasil em Paris 2024? Direto assim? Nós temos alguns objetivos, né? Classificar o número de atletas maior do que classificamos no Japão. Isso não é fácil, mas é um dos objetivos. E, principalmente, fazer amanhã melhor do que fizemos ontem. Então, esperamos, quem sabe, melhorar o nosso resultado. A gente sabe que isso não é fácil. O resultado de Tóquio foi num nível muito alto, né? Mas eu acho que todos no Brasil têm trabalhado muito duro para isso. O Comitê Olímpico do Brasil, as confederações brasileiras das diversas modalidades, os clubes esportivos, os treinadores, os atletas. Eu acho que nós estamos atingindo um nível de seriedade em relação ao esporte de competição, os atletas, com uma postura também diferenciada hoje, entendendo quais são as suas responsabilidades como atleta, né? Então isso tudo nos deixa esperançosos, e o nosso objetivo é sempre melhorar, mas sabemos da dificuldade que é ultrapassar esse sarrafo de resultados que foi elevado nos últimos Jogos Olímpicos. Isso é verdade, continuar a excelência, né, que esse é o nosso desafio. E agora, para você, deputado Luiz Lima, vem do Ângelo Santos, de Asa, Sorriso. Exatamente. Sorriso é Mato Grosso? Mato Grosso. A projeção dos recursos das loterias para os próximos anos pode diminuir devido à concorrência dos jogos eletrônicos. Se sim, qual o planejamento para que quer o esporte que não seja prejudicado? Então, ela está perguntando qual o planejamento que você, já visionando isso com relação aos recursos para o esporte de formação de atletas. Bom, Emanuel, quando eu fiz aquela observação aqui, que tem pessoas aqui de um lado político e tem pessoas de outro lado político. Então, quantos de nós aqui temos na nossa cidade um prefeito que não tem convergência política com a gente? Quantos de nós aqui tem na Câmara de Vereadores do seu município a totalidade de vereadores que não correspondem à sua vertente política? Mas quantos de nós aqui lutam pelo esporte no seu município? Então, nós temos que saber que lidar com essa exigência, e esse momento é único para definição daqui a 20, 30, 40 anos, quando daqui a 40 anos vão surgir outras modalidades de loteria esportiva, vamos estar vivendo numa sociedade diferente, que eu não sei se a aposta vai ser presente, vamos ter que buscar outra maneira de agariar recursos para o desenvolvimento esportivo, mas é fato que nós observamos uma queda nas apostas de loteria convencional, e com a possibilidade do governo federal tributar, taxar os movimentos de apostas online, nós temos, e o deputado Julinho aqui estava presente, e outros deputados que militam pelo esporte, é muito importante que a gente converse com outros deputados na Câmara e que a gente faça um lobby no bom sentido, tendo o Ministério do Esporte aliado com o atual governo federal, junto à oposição e situação, para que a gente tenha o mesmo percentual que nós temos hoje nas loterias convencionais, nas apostas online. Então, nós temos uma previsão de arrecadação de apostas online imensa, Emanuel. Nem o governo federal tem a certeza de qual é esse valor, mas a gente não pode, nesse atual momento, e eu agora estando como deputado, né, levar para o Congresso e para a Câmara o que a gente leva ali numa Vila Olímpica, né, que é conversar com todo mundo e convencê-los de que a política pública esportiva está na mão de cada deputado. Então, deputado Luiz Lima,
Isso nos quer dizer que nós todos, entidades, órgãos que defendem o esporte, temos que nos unir neste momento para tentar representar melhor o esporte. Sim, Emanuel, a gente precisa se unir. Por exemplo, eu vejo muito pouco o esporte engajado politicamente, né? Nós nos manifestamos às vezes em rede social, nós às vezes não apoiamos até um deputado que não tem a compatibilidade política com a gente, mas nesse momento é importante que nós possamos participar. Por exemplo, a gente teve o piso da enfermagem ano passado, né? E os deputados mais antigos, eles falam o seguinte, que quando aquela parte de cima da Câmara dos Deputados está lotada, é meio caminho andado para aquele segmento conseguir êxito. Agora, se eles cantarem o hino nacional lá em cima, é 100% de chance da gente conseguir atingir. Então, é muito importante que o CBC, que o COB, que a gente entenda que a gente tem que participar da política para a gente conseguir vencer na política pública. E eu vou reforçar aqui, a Ana Moser com seu instituto, Flávio Canto com seu instituto, são frutos do alto rendimento que propiciam uma política de inclusão social. É muito difícil existir inclusão social sem ídolo e sem referência. Vamos valorizar a CBC, o COB, porque daqui a 10 anos teremos novos ídolos comandando movimentos sociais e institutos. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. A última pergunta vai para o Las Grael, falando sobre o projeto Navegar. Veio de Cabana Clube e Caeco de Barbacena, no Pará. É uma pergunta muito interessante. Da onde? Barbacena, no Pará, que é o Clube Cabana. E ele diz o seguinte, que é o Manuel Júnior. Como levar essas modalidades a diversas regiões do país? O que é possível fazer para manter esse projeto e expandir ainda mais em outras regiões? Olha, Manuel, conceito de esporte de elite é muito mais cultural do que prático. O papel de todos nós, atletas, formadores de opinião, das federações locais, das confederações, o apoio do COB, fundamental, o engajamento do CBC nisso, é a gente gerar oportunidades para que naquele local, de uma pequena iniciativa, saia, né, um núcleo, né, uma escola básica, por mais precária que seja. Hoje a gente organiza no Campo da Vela, e a canoagem faz isso já há um tempo, uma rede náutica educativa. Qualquer iniciativa que surge de um lugar, tenta levar a capacitação, tenta doar um material. Eu acho que do pequeno vai surgindo uma coisa maior, como eu vi aqui hoje o caso da representação de São Domingos do Capim, no Pará. Então, é perfeitamente possível e é bacana ver quando eles se organizam a ponto de virar um clube aspirante e já se capacitando e buscando apoio do CBC. Mas, olha, só para falar rapidamente em excelência, que é o tema do nosso painel, não poderia deixar de saudar elas que nós temos profunda admiração, respeito, e Marta Sobral, Virna, a presença de vocês aqui, heroínas do esporte brasileiro, muito bacana, e quase que entregando a minha idade, contemporâneo da minha primeira Olimpíada, que lá se vão 39 anos, senhor Bernardo Rezende, Bernardinho, a pura excelência. Obrigado. Bom, eu acredito que nós tivemos um momento muito importante, onde a gente pudemos discutir, ter visões diferentes de cada uma das áreas, ouvindo um pouco sobre como as leis são construídas através do esporte, construindo através também da excelência do esporte lá no comitê, e vendo a super visão a longo prazo que o Las Grael coloca, e mostrando que o esporte é feito com o tempo. O tempo faz com que a gente chegue na excelência. Então, eu queria mandar um super abraço e destacar e homenagear alguns esportes especiais, que são águas abertas, por exemplo, um esporte que está sendo muito bem financiado pelo CBC, e eu queria dar um abraço especial a todos os dirigentes do Yacht Clube da Bahia, porque eles fazem um trabalho especial por lá, águas abertas. Também gostaria de deixar um destaque especial para a APA Petrolina, que é uma associação petrolinense de atletismo, faz um papel interessante junto com os outros clubes que fazem também o atletismo. Falar sobre o Recreio da Juventude, badminton de tênis lá de Caxias do Sul.
Também o badminton está focado para estar dentro dos clubes. Parabéns para vocês. E o último, que eu seria, não sendo o mais importante, mas diria que o Aeroclube do Rio Grande do Sul, Aeroclube do Rio Grande do Norte, que faz wrestling mais 3 modalidades. Em Natal, o wrestling pode ser uma oportunidade para muitos atletas em formação. Então, parabéns, e acho que aqui nós terminamos a nossa participação nesse painel. Muito obrigado pela aula que vocês nos concederam. Muito obrigado pelas informações, pelos insights, pelas ideias. Posso? Obrigado. Valeu.